Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 8. Livro de Romanos, capítulo de número 8, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo de número 8 do livro de Romanos. Glória a Deus. Pode encontrar que eu aguardo vocês encontrar o livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no verso de número 35 em diante. Eu vou ler, a igreja acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando ao Senhor, exaltando e bendizendo aquele que te trouxe a este mundo, aquele que te chamou, aquele que te separou e aquele que está cuidando de você. Aleluia. Pois bem, igreja, Paulo ele escreve aos Romanos, e nós bem sabemos que é uma carta que destinada aos romanos, mas atualmente destinada a cada um de nós, a esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Missão Resgate, no Jardim São Paulo. Louvado seja Deus. Inclina as nossas cabeças, vamos fazer uma oração e pedir para que o Senhor ele venha nos orientar e venha nos falar através da sua magnífica palavra. Maravilhoso e eterno Deus. Pai querido, graças te damos, Pai Senhor, por mais uma noite. O Senhor está, Pai Senhor, cuidando e zelando de cada um de nós. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso sustentador, Pai. Meu Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor revele a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai Senhor, nos instrui, nos ensina, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos orientar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Obrigado por tudo, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja, Pai Senhor, repousada, Pai Senhor, sobre cada coração nesta noite. Que ela possa encontrar guarida, que ela possa, Senhor, meu Deus, encontrar espaço para habitar. E o Senhor, meu Deus, seja com todos, comigo, como ministro da Tua palavra nesta noite, e com toda a Tua igreja, que são os ouvintes da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Pois é, a palavra do Senhor diz que aqui Paulo, ele escreve uma carta aos romanos, e ele então instrui os irmãos de Roma, dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta e ele diz: é a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É uma pergunta que Paulo ele está fazendo. Quem nos separará do amor de Deus? Aí ele continua dizendo assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele faz uma pergunta e ele diz assim: olha, está escrito que por amor do Senhor nós somos entregues à morte o dia todo e todos os dias.
Todos os dias Satanás, ele quer ceifar a nossa vida. Todos os dias e todo momento, os demônios, eles procuram impedir que nós venhamos prosseguir a fazer a vontade de Deus, a obedecer a vontade do Senhor, a nos disponibilizar a servir a Deus segundo o propósito do seu coração, segundo a sua vontade, segundo o chamado que Ele tem para cada um de nós. Pois bem, o Senhor, Ele tem nos chamado. Todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Só que o mesmo Jesus que nos chamou, Ele diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos que entender e perceber que são muitas as pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas que são chamadas, mas nem todas que são chamadas, elas foram escolhidas, elas foram separadas. Foram escolhidas para quê? Para determinada obra, para determinado propósito, para determinadas coisas. Por exemplo, salvação. Muitas são as pessoas que saem, chegam até a uma igreja, são convidadas, mas elas não conseguem permanecer. Outras duram tempos e tempos dentro de igrejas, dentro de ministério, mas porém ela não consegue obedecer os santos mandamentos do Senhor. E Deus tem propósito para toda a humanidade, porque a falta de salvação para uma alma não é por causa de Deus, não é porque Deus não quer, porque toda a humanidade foi comprada, toda a humanidade ela teve um preço, ela foi paga, um preço foi pago por ela, o seu sangue foi derramado, mas não é porque Jesus ele não quer salvar, é porque a pessoa ela não foi escolhida para determinadas finalidades. A pessoa foi chamada para o conhecimento da verdade, foi chamada para conhecer a palavra, foi chamada para uma libertação, foi chamada para uma transformação, mas porém ela não firmou o propósito no coração de uma aliança para com Deus, de fazer com que ela seja digna de salvação e de vida eterna. A Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta do apóstolo Paulo. Ele diz: é a tribulação ou é a angústia? Eu não sei qual que é o problema que você tem enfrentado, tem passado no decorrer dos anos que você conheceu o Senhor Jesus, no decorrer dos anos que Ele te chamou, que Ele te fez um convite para estar com Ele. Eu não sei o que você tem passado, mas aqui Paulo ele diz assim: o que nos separará do amor de Deus? O que é que pode te separar do amor de Deus? Eu não sei se há uma fraqueza em você, e se há esta fraqueza em você, eu não sei qual que é a fraqueza que há em ti. Eu quero dizer que todo ser humano, ele tem seus momentos de fraqueza, ele tem seus momentos de dificuldade, ele tem seus altos e baixos. Isso é normal na humanidade, mas é necessário que quando nós entramos nesse estado de fraqueza, de dificuldade, e não estamos no primeiro amor, quando nós chegamos até Deus, é necessário que nós venhamos reconhecer que nós estamos em falta com Deus, que nós estamos passando por um processo de dificuldade. O processo de dificuldade e de fraqueza humano, ou humanamente falando, não é vergonhoso para o crente, não é vergonhoso para o ser humano. Sabe por quê? Porque ninguém é de aço. Nós somos seres humanos e temos que entender que nós somos dependentes de Deus. E há momentos na nossa vida que parece que nós estamos no auge, no máximo da nossa vida espiritual. Deus fala conosco em qualquer momento. Se nós olhar para uma cadeira dessa, parece que Deus está falando conosco através do movimento, através de uma cadeira, através de um objeto, através de uma situação.
situação. Há momento na nossa vida que Deus fala conosco de todas as formas, de todas as maneiras. É no louvor, é no momento da leitura da palavra, é no momento que alguém vem até nós e começa a falar alguma coisa que nós entendemos que é uma revelação, que é uma profecia, que é Deus que está falando conosco. Nós nos derretemos à toa, nós nos entregamos totalmente para o Senhor, porque nós entendemos que nós estamos de um molde muito diferente, nós estamos num momento de espiritualidade muito elevados, mas nós precisamos entender que momentos de fraqueza também vai vir contra as nossas vidas, momento de dificuldade vai vir, momento de perseguições vai vir, momento de tribulação vai vir, momento que parece que você está sozinho, está abandonado, parece que está desprezado, parece que nem Deus e nem os teus familiares, nem teus entes queridos, nem o teu irmão, nem teu amigo, nem a tua parentela, parece que consegue mais enxergar você, ver você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que está precisando de uma mão amiga. Há momento que nós estamos que parece que desprezado e abandonado por Deus e por todos. Isso faz parte da vida humana, isso faz parte na vida daqueles que servem a Deus. Não pensa que você vai começar a servir ao Senhor hoje, entregue a sua vida para Deus hoje, você vai estar no estado do primeiro amor, e esse primeiro amor, quando daqui 50 anos, ele vai continuar tudo, cada dia mais evoluído, uma vida espiritual mais elevada do que antes era. Não, você precisa entender que você, ou seu irmão, ou a sua irmã, vai passar por um momento de dificuldade, mas momento de dificuldade esse, que você também precisa entender. Eu preciso compreender que é momento que eu tenho que passar sozinho. Quando nós olhamos, nós estamos fazendo a leitura agora, finalizando o último trimestre aqui da escola bíblica dominical, e fala, o assunto é sobre Jó, sobre a situação de Jó. Nós podemos ver que ali era um particular de Jó para com Deus, ninguém podia ajudar ele, e aqueles que vinham para ajudar ainda trazia mais problema para ele, mais preocupação para ele. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma, acontece dessa maneira. Alguém parece que quer nos ajudar, mas não ajuda. Sabe por quê? Porque é um momento de um particular seu para com Deus, é um momento que Deus está te preparando para algo especial lá na frente, é um momento que Deus está te preparando para um momento lá na frente, você orientar alguém, você ajudar alguém, você poder socorrer alguém, e quando chegar algum momento mais difícil lá na frente, você vai lembrar do momento difícil que você passou aqui. Como disse Paulo, eu sei passar por todas as dificuldades, eu já passei por riqueza, mas também já passei por pobreza, eu já tive abundância, mas também já tive escassez, já passei fome, eu já passei naufrágio, eu já passei por tudo. É dessa forma o crente. Não pensa que nós vamos ter hoje uma vida abundante, armário cheio, lotado, a nossa conta farta, e vai ser para sempre não. Vai ter um momento que você vai precisar entender que você vai estar dentro da mão do Todo-Poderoso, e é ali que você vai ter o seu particular com Deus. Aí você diz, olha, eu pensava que eu conhecia Deus, eu pensava que eu tinha intimidade com Deus, eu pensava que eu tinha experiência com Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, não desanima, não desista. Sabe por quê? É para a experiência, para uma particularidade sua para com o Senhor, é para um momento especial. Deus, ele te trata, Deus, ele cuida. Não é porque Deus, ele quer te destruir, não é porque Deus, ele quer ver a sua ruína, não é porque Deus, ele quer ver você abandonar a fé. Não, é para que a sua fé, ela aumente mais e mais, é para que a sua fé, ela cresça, é para que você venha ter mais experiência e intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque há momento da nossa vida que a coisa está tão boa, que a gente deixa as coisas ir passando, a gente deixa a maré, a gente deixa a onda ir levando o barco, e não é dessa forma não. Há momento que nós temos que pegar no remo para remar também, há momento que nós precisamos entender
que nós precisamos ter uma intimidade diferente com o Senhor, uma particularidade maior com Deus. Cada dia que você passa, cada mês que você passa e cada ano que você passa, você precisa conhecer mais e mais ao Senhor. Mas nós nunca vamos chegar aonde Deus Ele quer que nós chegamos. Nós nunca iremos chegar aonde Deus quer que nós o chegamos. Nunca vamos conhecer na profundidade aquilo que Deus Ele tem para revelar para cada um de nós. Sabe por quê? Por nossa causa mesmo. Porque muitas vezes nós limitamos Deus, porque muitas vezes a nossa fraqueza fala mais alto no nosso coração. Aí nós os desprezamos no nosso momento, nós o desprezamos naquele momento que seria um momento especial. Não é fácil mesmo você passar perseguição, não é fácil mesmo você passar escassez, não é fácil mesmo você passar momento de tristeza e de angústia no seu íntimo, no seu interior, na sua alma. Não é fácil você passar certos momentos da sua vida, mas lembre-se de uma coisa: com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Paulo que ele fala, porque nem a morte, nem a vida, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Ele continua dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está falando: olha, no que você está passando, qual que é o seu momento agora? O seu momento é especial. O seu choro é de tristeza ou é de alegria? O seu choro é de fartura, é de abundância ou é de escassez? Qual que é o momento do seu choro agora? Porque o crente, ele chora por duas maneiras, por duas formas. Há momento que ele chora de tantas maravilhas que Deus faz na vida dele, tantas coisas boas, tudo Deus faz, que Deus faz, você enxerga Deus, tudo que acontece você enxerga Deus. Mas há momento também que você passa na sua vida, que você, se você não tiver cuidado, você pergunta: onde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Aonde Deus está na minha vida? Não era para essas coisas estar acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa para você: certos tipos de coisa acontecem, que é para você se aproximar mais de Deus, que é para você conversar com Deus de forma diferente, de maneira especial, que é para você conversar com Deus, perguntar para Deus, não porque você está passando o momento, não porque você está vivendo aquilo, mas qual é o sentido daquilo que você está passando? Para que é que Deus te prepare para cada momento da tua vida, para cada situação. Sabe por quê? Porque nós estamos preparados para as abundâncias da vida. Nós estamos preparados para os amigos que acrescentam na nossa vida dia a dia, mas nós não estamos preparados para os inimigos que se levantam contra nós. E nós temos que entender que nós temos inimigos, nós temos oponentes que se levantam contra cada um de nós. A nossa vida não é vida de abundância e de amizade a vida inteira, para sempre não. Há momento que alguém vai se levantar contra você, há momento que alguém vai murmurar, alguém vai reclamar contra você, há momento que alguém vai olhar para você e vai ver como você como um zero à esquerda. Mas entenda uma coisa: há um propósito do Senhor para a tua vida. Desde que você não esteja provocando, ou você não esteja na prática ilícita para atrair determinadas coisas, é necessário que você entenda que aquilo é um propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que ela pensam que porque ela é crente agora, porque ela entregou a vida dela para Jesus, ela não vai mais ficar enferma, ela não pode mais adoecer, ela não pode ter mais problemas de saúde física, ela não pode ter mais esse problema. Louvado seja Deus. Mas nós entendemos que não é apenas nós no tempo presente, o povo, os crentes do século 21, os crentes de 2020, que tem problemas de enfermidade. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele ora ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e aí o Senhor Jesus diz assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Paulo, ele tinha tido uma visão do céu. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele foi perseguido. No momento da sua perseguição, Paulo, ele era recusado por causa do que ele havia
praticado anteriormente. E a Bíblia diz que então os irmãos em Cristo Jesus, recusando Paulo, começaram então a jogar Paulo para o canto, esquecer Paulo, colocar Paulo de lado, e começaram a menosprezar a Paulo. E Paulo então ele vai e diz assim: olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que ao homem não compete falar. Paulo ele estava falando de si, ele estava falando de uma visão que ele teve. Ele era a mesma coisa que ele dissesse assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, vocês não falavam isso de mim, vocês não falavam dessa forma comigo. E por causa disso, para que Paulo não criasse soberba no seu coração, Paulo então, ele tem um espinho na carne, e esse espinho na carne lhe esbofeteava constantemente. E Paulo então ele estava sentindo aquela dor, ele estava sentindo as suas dificuldades na carne. E Paulo vai orar a Deus, Paulo vai orar ao Senhor, e Paulo diz a Deus: Senhor, tira o espinho na carne. Por 3 vezes ele pede para Deus, e Jesus ele vai e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Eu não sei qual que é o teu problema. Talvez há muitos momentos da sua vida que você ora a Deus, pedindo para Deus tirar determinadas coisas, mas tem coisas que Deus não tira, e Deus sabe por quê e para quê. Deus sabe qual que é a razão e qual que é o motivo. Eu dou graças a Deus quando eu olho. É bom ser perseguido, é bom passar por problema, não é bom, mas é edificante. Mas isso nos sustenta, mas isso nos edifica, isso nos põe firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho as minhas dificuldades muito grandes, umas dificuldades das quais é a minha família, elas não congregam, e eu já andei contando alguns testemunhos aqui, e anteriormente, hoje não, mas alguns anos atrás, a minha esposa, ela olhava para mim e ela falava bem assim: do que adianta você ir para a igreja? Não está servindo de nada, não está mudando nada. Eu sabia que era Satanás usando a boca dela, mas ela persistia, ela me via me trocando e ela dizia: vai para a igreja fazer o quê? Não está vendo mudança, não está adiantando de nada. Você vai todos os cultos, em todos os cultos você volta e continua a mesma coisa. Mas eu sabia a quem eu estava servindo, e eu sabia do meu posicionamento. Eu não estava em falta com Deus, e eu sabia que era Satanás se levantando contra mim. E quando ela persistia a falar, eu pegava a minha Bíblia e dizia: eu sei, Satanás, só que agora você já falou demais. Já que até aqui não mudou, eu preciso ir hoje, para que a partir de hoje haja mudança, para que a partir de hoje eu possa ser transformado e ser mudado. E eu continuava indo. No culto seguinte era a mesma coisa, mas não dava muito tempo. Deus ele mostrava que ele estava comigo. Sabe por quê? Porque quando acontecia um problema na vida familiar dos familiares dela, ela pedia para eu ir orar por eles. Quando acontecia algum problema com algumas amigas dela, alguém do emprego, do trabalho, ela pedia para que eu fosse fazer uma visita, orar, interceder e aconselhar eles. E eu olhava e Deus falava: meu servo, fica na minha presença, porque é Satanás que está falando ali, quando fala que não está adiantando. E aí Deus revelava no momento, e Deus falava: está vendo? Está vendo que era Satanás? Agora ela precisa de você. E dou graças a Deus por isso, porque cada momento que o diabo usava a boca dela, eu entendia que era o diabo. E as perseguições continuaram, e aí passaram então as perseguições por meio dos meus filhos. E as perseguições eram e são grandes, mas de um determinado tempo para cá, o Senhor tem começado a trabalhar dentro da minha casa, através da vida dos meus filhos. Porque alguém acordou de madrugada, desesperado, atribulado e atormentado por Satanás, e me pediu oração. Pediu oração, eu fui orar, expulsei o demônio, orei por ela, teve uma noite tranquila, graças a Deus. De lá para cá não teve mais problema. Outro dia, o meu neto também
desde a hora que fomos dormir até a madrugada, ele não conseguia dormir, chorando sem parar. Chorando sem parar. Aquele menino tinha um problema muito sério naquele momento. E aí a minha filha pediu, uma outra minha filha que mora comigo, também perseguindo constantemente. E ela foi, me acordou, minha esposa, e falou: pede para o pai orar pelo Heitor. Eu levantei, fui pegar ele, orei por ele, expulsei o mal que estava na vida dele, e ele teve uma noite tranquila, graças a Deus. Há muitos dias ele continua dormindo bem. Louvado seja Deus. Nós sabemos, o Senhor Jesus falou que os nossos inimigos sairiam da nossa própria casa, do nosso lar. Para quê? Para desanimar. Sabe por quê? Porque nós somos o sacerdote da casa. Nós somos o Moisés que Deus separou para nós tirarmos eles do Egito. Eles estão no Egito. E quem é que vai libertar eles do Egito? Somos nós. É necessário que nós persistimos. É necessário que nós levamos a sério aquilo que o Senhor Jesus Ele tem dado para nós como confiança, os dons, os talentos que o Senhor Jesus Ele tem dado a cada um de nós. Todos nós aqui temos dons, todos nós aqui temos talento, mas é necessário que nós venhamos colocar em prática. É necessário que nós venhamos levar adiante aquilo que o Senhor Jesus Ele tem dado como presente para cada um de nós, porque para nós é privilégio, para mim e para você é privilégio ter dons do Senhor, para nós é privilégio ter dons do Espírito Santo, para nós é motivo de privilégio nós temos talento para nós desenvolvermos neste mundo e nesta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Como se não bastasse, antes de ontem, todas as noites eu ruim, porque eu só durmo depois de 1 hora. Quando era para as 3 horas da manhã, a minha esposa me acorda novamente. 3 dias atrás, a Sabrina está pedindo para orar por ela, porque ela não consegue dormir. Não consegue dormir, sentada na cama e com os olhos fechados, ela não conseguia dormir, porque estava tendo um pesadelo constante. Ela falou que cada vez que ela cochilava, o pesadelo pegava ela. Aí pediu para eu orar. Eu fui lá, orei, expulsei o demônio novamente, e já faz 3 dias que ela dorme normalmente. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo o Senhor, Ele nos honrando. A palavra diz que profeta de casa não tem honra, mas eu quero dizer uma coisa: mas quando Deus quer honrar, Ele honra. Profeta de casa não tem honra, mas quando Deus Ele quer se manifestar, e Ele quer mostrar para aqueles que não acreditam, para aqueles que desmerecem você, quando Deus Ele quer provar, Deus Ele prova. E eu vejo tudo isso como estratégia de Deus. Já fui muito humilhado na minha casa, pela minha família, já fui muito humilhado por eles. Tudo isso por quê? Porque não aceita o pecado dentro de casa, não aceita determinadas coisas, então se levanta mesmo. É normal, é natural que você venha ter inimigos. É natural que você venha ter inimigos. Os inimigos são aqueles que querem viver no pecado, aqueles que se levantam contra você por causa da sua indiferença, por causa que você é crente, porque hoje você é servo de Deus, você é serva de Deus, hoje você é zeloso e zelosa pela palavra do Senhor. E aqui Paulo ele está dizendo, o que poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. O que pode te separar do amor de Deus? Ele está falando nada, ainda que você esteja atribulado, perseguido, angustiado, aflito, ainda que você passe necessidade, ainda que você passe dificuldade, nada disso pode te separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é amor e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é amor e alegria no Espírito Santo. Mas ele está falando no Espírito Santo, é no íntimo, é na alma, na carne você vai sofrer. O Senhor Jesus falou: olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, por causa do meu nome, vocês vão ser injuriados. Olha, perseguiram os profetas, perseguiram a mim, e
vão perseguir a vocês também. Então é necessário que nós entendamos que quando nós saímos da porta para fora, pode vir grandes lutas para a nossa vida, pode vir grandes coisas que, se nós não tivermos a nossa visão firmada no Evangelho, na palavra, nas Escrituras Sagradas, nós podemos nos decepcionar. Nós podemos nos decepcionar com determinadas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite: não se decepcione com ninguém, não. Não se escandalize com aqueles que te rejeitam, não. Não importa quem eles são. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser parente distante, pode ser aquele que te admirava, que tinha maior admiração por você. Não se escandalize, não. É misto que isso aconteça, é normal isso acontecer. E se isso acontecer, dá graças a Deus, porque você sabe que é por causa da palavra. Aleluia. Pedro, ele falou isso, ele falou: ei, não é só vocês que passam por perseguição, não. Ele falou: ei, no mundo inteiro os irmãos sofrem por isso. Ele falou: se você sofrer, se você estiver padecendo porque você se intrometeu em alguma coisa alheia, ei, não glorifique a Deus, não. Mas se você estiver sendo perseguido por causa da obediência da palavra do Senhor, da obediência aos evangelhos, glorifique ao Senhor por esta razão. Glorifique a Deus, porque a palavra, ela fazendo efeito na sua vida e fazendo efeito na vida de alguém. Sabe por que Satanás tem que se levantar mesmo? Sabe por quê? Por causa da obediência sua, por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua intimidade, porque há um Espírito excelente em você, porque o Espírito do Deus vivo está na sua vida. O Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, ele está em ti. É necessário que Satanás ele se levanta, é necessário que ele induza alguém a se levantar contra você, é necessário que ele invente mentira contra você, é necessário que ele invente calúnia contra você, é necessário coisas desta natureza acontecer na minha e na tua vida, mas é necessário que nós venhamos constantemente buscar o poder do céu, buscar revestimento do céu, buscar entregar a nossa vida mais para Deus, buscar uma comunhão maior com o Senhor. É necessário que nós venhamos nos entregar a Ele, é necessário que nós venhamos renunciar a nossa vida no mundo, para que o Senhor, cada dia, Ele seja o centro da nossa vontade. Aleluia. Glórias a Deus. Ele diz assim, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte. O dia é todo dia. Você entrega à morte. Sabe por que o pior não acontece comigo e contigo? Porque Deus manda anjos poderosos, exército do céu. Se nós tivéssemos condições de enxergar o quanto tem demônios agindo para nos destruir, lutando para nos destruir, a palavra do Senhor diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, e ele branda, ele ruge como um leão procurando a quem tragar. Louvado seja Deus. E se não fosse o Senhor, e se não fossem os anjos que Deus envia para guerrear ao nosso favor, para lutar ao nosso favor, o que seria de cada um de nós? Quem já esteve diante de um leão aqui? Quem já esteve? Eu já estive diante de leão. Agora imagine um leão abrindo a boca e soltando aquele rugido dele diante de alguém. Tudo estremece no momento. Imagine o diabo, a Bíblia diz que a fúria dele é daquela forma, é daquela natureza, procurando a quem tragar. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Senhor tem zelado da nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque Deus envia um exército do céu para cuidar de cada um de nós. Nós não fomos tragados ainda, porque Deus ele zela pela nossa vida. Sabe por que existem pessoas na nossa família que ainda não aconteceram pior com elas? Por causa da minha e da tua oração, por causa da nossa intercessão, porque nós temos sido perseverantes, porque nós temos sido persistentes em orar, em clamar, em suplicar, em interceder ao Senhor em favor de cada uma delas. Louvado seja Deus. E é necessário que nós venhamos continuar, é necessário que nós não venhamos desistir. A oração de um justo, diz a palavra, pode muito em seus efeitos.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É necessário você compreender e entender e confiar na oração que você faz a Deus. É necessário você entender, orar com confiança, que o Senhor, Ele está te dando vitória naquilo que você está pedindo para Deus. Aleluia. E Ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele diz: pode acontecer o que acontecer, pode o inferno inteiro se levantar contra você, pode o inimigo fazer o redemoinho, a tempestade que for contra você. Ele diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Sabe por que muitas vezes não acontece na nossa vida muitas coisas que deveriam já ter acontecido na nossa vida? Porque nós não entendemos que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. A vitória já é nossa, sabe por quê? Às vezes a vitória está lá na frente por nossa causa, está nos aguardando, já era para nós ter pego lá atrás, mas está lá na frente. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é quem nos dá vitória, Ele é quem está conosco na peleja, Ele é quem está conosco na batalha. E é necessário que nós venhamos entender e compreender que há um querer e uma vontade de Deus para a minha e para a tua vida. E Ele tem nos chamado para um propósito, Ele tem nos chamado para algo determinado, maior do que apenas a nossa salvação. Não é apenas nos salvar, mas é para que algo extraordinário através da nossa vida também venha a acontecer além da salvação. A salvação é para o futuro, embora nós temos que ser salvos hoje, mas é para o futuro, é uma preparação para o dia do Senhor. Mas enquanto isso nós vamos nos preservando, nós vamos cuidando de nós, vamos zelando da nossa vida espiritual, mas também nós vamos fazendo aquilo que o Senhor, Ele tem nos ordenado a cada dia em favor de alguém, em favor de outros, em favor de outras pessoas. E Ele diz aqui no 38: porque estou bem certo, porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Ele diz: olha, não existe nada absolutamente, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Tem pessoas que eu vejo, tem pessoas que ela fala: sabe o que é? É porque não está dando certo, é que eu discuti com alguém hoje, é que eu teve um problema em casa, é que eles falaram assim, assado comigo, é porque no emprego eu estou com um problema no emprego. Meu irmão, minha irmã, você é crente em Cristo Jesus, você é servo e serva do Senhor, você não serve mais para o mundo. Isso já foi lhe dito diversas vezes. Você não tem mais proveito nenhum para o mundo, você não tem mais proveito nenhum para Satanás. Ele luta pela sua vida, ele quer destruir a tua vida de qualquer forma. Sabe por quê? Porque você já foi comprado por preço, porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele foi derramado sobre você, e hoje você é limpo, hoje você é limpa. Louvado seja Deus. Você não tem mais serventia para o mundo, você não presta mais para o mundo. Por isso que o diabo, ele constantemente, ele investe contra mim e contra a tua vida. Por isso que ele investe cerradamente contra mim e contra a tua vida. Em tudo que você passa, seja lá o que for, desconsidere como se fosse algo para a sua destruição. Isso é algo para a sua edificação. Isso é algo para um propósito maior com o Senhor. Isso é algo para que você venha crescer na espiritualidade, para que você venha ter uma intimidade diferenciada com o Senhor, para que lá na frente Deus ele diga assim para você: olha, lá na frente você vai ter uma experiência e você vai precisar dessa experiência para alguém. Você vai precisar, há uma necessidade. Tudo que nós passamos é experiência. Tudo que nós passamos não é para a nossa destruição, é para a nossa edificação, é para um futuro espiritual melhor, para o crescimento da nossa espiritualidade. Louvado seja Deus.
nada absolutamente poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. Lembra de Estevão? Estevão foi levado ao Sinédrio. A palavra do Senhor diz que Estevão, ele foi levado para ser condenado, e diziam para Estevão: chega de confessar e professar esse Cristo, chega. Estevão, ele estava com a sua vida a salva, humanamente falando. Se ele rejeitasse a Cristo, se ele não fosse mais divulgar o Evangelho e pregar Cristo. Mas Estevão olha e ele diz: e eis que eu vejo o céu aberto. Aleluia. E ele diz: e eu vejo o Filho de Deus sentado à direita do trono. Aleluia. E eu vejo os anjos em pé ao seu redor. Aleluia. Ele falou: não vai ser a morte, não vai ser a morte, não vai ser as pedradas, não vai ser a perseguição, não vai ser os inimigos que vão me parar, que vão impedir. Sabe por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa o que você está passando no momento. Qual que é o seu momento? Qual que é a sua situação? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Continue perseverando, continue servindo ao Senhor, continue se entregando a Ele, continue obedecendo os seus santos mandamentos, continue sendo fiel a Ele, e Ele te dará a coroa da vida, aquela a qual você tanto espera, e Ele já tem preparado no reino do céu. Aleluia, glória a Deus. O profeta Abacuque, no capítulo número 3, verso de número 17, ele olhando a situação, ele olhando o problema e a dificuldade aqui de Israel, do povo, dos judeus, ele olha e ele diz assim, no verso 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele está falando, ele está passando por um momento, um processo muito difícil. Mas aqui quando ele olha, ele diz assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira minta, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não dê fruto, ele está falando, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está falando: olha, pode acontecer o que for, pode vir o que vier, mas eu não vou deixar de continuar servindo ao Senhor. Eu não vou deixar de estar debaixo do propósito do Senhor. Eu não vou deixar de obedecer os mandamentos do Todo-Poderoso. Eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Eu continuarei com o propósito de servir ao Senhor até o dia em que Ele vier para mim. Ainda que a figueira não floresça, não importa, está ruim, está difícil. Não florescer a figueira é porque as coisas não iriam estar bem para ele, porque era necessário o tempo ser tempo de mantimento, de colheita, de abundância. Mas ele está dizendo: mesmo que não haja abundância, mesmo que não tenha nada para me alimentar, mesmo que não tenha vide, mesmo que não tenha figos, mesmo que não tenha vacas para desleitar, mesmo que não tenha mantimento, mesmo que não tenha nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei qual que é o seu problema, a sua dificuldade, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei o que te espera lá na frente e o que me espera lá na frente, mas uma coisa eu sei: continua firme no propósito, continue na obediência da palavra do Senhor, continue servindo a Ele, ainda
ainda que pareça que você esteja sozinho, que você esteja sozinha, ainda que pareça que o mundo inteiro está contra você, ainda que pareça que Deus te abandonou, saiba-se de uma coisa: é apenas aparência, é apenas momento, é apenas uma situação, mas tudo vai passar, tudo vai acabar, porque o Senhor, aquele que prometeu, Ele é fiel para contigo, aleluia. Ele diz, pode porventura uma mãe esquecer um filho que amamenta? Pode porventura, e ainda que ela vier se esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti, eu jamais me esquecerei de você. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus. Não deixe nada te abater, ainda que venha a tristeza, ainda que venha um momento, ainda que o momento seja de dificuldade, ainda que você tenha que orar sentado, sentada, ainda que você tenha que orar em silêncio, apenas mentalmente falando, apenas na mente, mas não abandone, não deixa o momento especial passar na sua vida, porque nesse momento, o momento de Deus, o momento que você vai entender, o momento da dificuldade, o momento da situação, o momento que você está passando, uma hora você vai entender, vai compreender, vai saber porquê e vai saber para quê. Aleluia, louvado seja Deus. João passou por isso, quase um ano naquele sofrimento, quase um ano. Parece que Deus silenciou, Deus calou para ele, mas Deus estava observando tudo, Deus estava cuidando dele, Deus sabia em quem ele confiava. Eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite: se o momento é seu, se o momento que você está passando não é um momento tão agradável, é porque Deus te conhece. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não dá prova para ninguém, além do que você pode suportar. Quando eu vejo alguém abandonando, alguém saindo da presença do Senhor, alguém deixando de servir a Deus e contando alguma desculpa, alguma história, eu digo para ela: não era isso. Sabe por quê? Porque Deus ainda não dá prova além daquilo que você pode suportar. Você não esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus iria chegar para você, o momento de Deus iria chegar para a tua vida. E eu quero te dizer nesta noite: fica firme na presença do Senhor. Venha o que vier, a tempestade que vier, venha a dificuldade que vier, venha o redemoinho que vier, deixa vir o fogo que vier para a tua vida, mas todavia fica firme na presença do Senhor, porque Deus, Ele contempla o momento, Ele contempla a dificuldade, Ele contempla a situação, e Ele também contempla a sua perseverança, Ele contempla a sua persistência, Ele contempla o desejo que há no teu coração de perseverar servindo a Ele, mesmo aonde o momento parece ser um momento adverso, parece ser um momento que não é momento de alegria, não é momento de prazer. Deus, Ele te contempla, Deus, Ele te contempla, Deus, Ele está te contemplando. Cada momento para nós é uma experiência, cada momento para nós que nós passamos é uma experiência, e lá na frente você vai ter grandes testemunhos. Você pode dizer, quanto mais dificuldade, mais tempo você passa na presença de Deus, é mais experiência que você tem, e é algo mais maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá na frente é mais testemunho que você tem. Você pode dizer, eu tive esse testemunho, eu passei por isso e o Senhor foi comigo. O Senhor, Ele me deu vitória, o Senhor me deu vitória, o Senhor, Ele está conosco, Deus, Ele está com você. Assim como Abacuque falou, assim como o Abacuque ele fez menção, assim como o Abacuque ele orou, faça você também. Continue servindo ao Senhor, continue entregando a sua vida para Ele, continue na perseverança, continue se rendendo a Ele. A palavra do Senhor diz que quando Deus ele deu a visão a Isaías então ele olha e ele diz, ai de mim, Senhor, porque eu vou perecer. Os irmãos já conhecem a história. E ele diz assim, Deus olha para ele e fala assim, olha Isaías, eu preciso mandar que alguém leve a minha palavra.
e agora quem vai levar? Isaías olha e diz assim: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra do Senhor diz que Isaías, ele anda 3 anos desnudo e descalço, ele não se preocupava, sabe por quê? Porque quem cuidava dele era Deus, quem cuidava dele era o Senhor. Você pode passar dificuldade aqui, mas no reino celestial não tem dificuldade, no reino celestial não tem problema, não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia e não tem sofrimento, e Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Louvado seja Deus, glória a Jesus. No reino de Deus é diferente, aqui tudo passa, o momento vai passar. Eu dou graças a Deus, são entre 25 e 26 anos servindo ao Senhor, momentos de dificuldade, de muitas dificuldades, já tive e sei que eu vou ter muito mais ainda, mas eu sei quem está comigo na peleja, eu sei quem está conosco na batalha, eu sei quem nos chamou, eu sei quem é que zela por cada um de nós. Louvado seja Deus. Era para Daniel, era para Sadraque, Mesaque e Abednego ir para Babilônia? Não era para eles ir para Babilônia humanamente falando, com os nossos olhos físicos, não era, mas eles foram, sabe por quê? Porque eles precisavam, Deus queria eles lá, Deus precisava deles lá. É necessário que você esteja em determinada situação, em determinado momento, sabe por quê? Porque para você provar que Deus é na sua vida e que você serve ao Senhor, você serve a Deus independente do momento e da circunstância, independente da situação. Não era para eles ter murmurado, não era para eles ter reclamado, não importa. Se o Deus que nós servimos, ó Rei, se o Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Ele nos livrará. Deus não livrou da fornalha de fogo. Deus não livrou, não era livramento da fornalha de fogo que Deus queria. Deus queria fazer muito mais. É um momento na minha e na tua vida que Deus quer fazer diferente, Deus quer fazer muito mais. Há um momento que nós formamos projeto na nossa vida, como Deus deve trabalhar. Só que nós temos que entender que Ele é Senhor e nós somos servos. Nós que somos servos, Ele que é Senhor, tem que ser da forma dEle, tem que ser do jeito dEle, tem que ser da maneira dEle, não tem que ser da nossa forma, não tem que ser da nossa maneira. Nós formamos projeto, nós planejamos como Deus deve trabalhar em determinadas coisas para cada um de nós. Não, deixa Deus ir trabalhando, deixa Deus ir agindo. Quando eu olho para a minha família, como eu já contei alguns testemunhos, quando eu olho eu vejo que é Deus trabalhando, e é Deus trabalhando da forma dEle, é Deus trabalhando do jeito dEle, é Deus trabalhando da maneira dEle. Talvez eu queria diferente, eu queria que Deus já libertasse eles antes de todos estivessem congregando comigo. Não, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Deus quer, muitas vezes Ele quer provar para nós que Ele está conosco. Ele quer provar que Ele está conosco, que a batalha é grande, a luta é grande, a luta é cerrada, é difícil, mas é maior aquele que está conosco. Lembra do povo, quando chegaram ali em frente ao mar, e a Bíblia diz que Faraó vem com aquele exército grande. A Bíblia diz que agora, o que vai ser de nós? Eles estavam sem saída, eles não tinham saída. Há um momento na sua vida que parece que é dessa forma, há um momento na sua vida que parece que está tudo acabado. Imagina o povo, aquela multidão olhar e falar: acabou, vamos ser destruídos aqui pelo exército de Faraó. Por quê? Porque lá é só água, para trás não dá para voltar, porque os inimigos estão vindo. Aí Deus faz o quê? Deus abre o mar. Ei, fique em paz, fica na posição. Deus vai abrir o mar e você vai passar a ser. Deus vai abrir o mar. É momento na sua vida. É o momento que Deus Ele quer provar que Ele está contigo. É o momento que Deus está falando: marcha, continue marchando, continue fazendo a minha vontade, continue me servindo, continue na posição, continue sendo servo e serva fiel. No momento certo eu entrarei com providência e eu mostrarei quem sou eu na tua vida. Aleluia, glória a Deus. O momento parece que é de tristeza, o momento parece que não é de alegria, não é prazeroso, não é o momento que eu queria, não é a forma que eu queria, mas é o momento que Deus escolheu para mim e para a tua vida, e Ele tem feito para que eu e você venhamos dar testemunho e alguém venha ver a grandeza de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Vou ler aqui em 1 Pedro capítulo 3, para nós encerrar, verso 17.
capítulo 3, verso 17, diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Porque melhor é padecer fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ei, é luta, é dificuldade. Você está fazendo bem, você está obedecendo a palavra, você está na posição, então glorifique a Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, dá glórias a Deus, porque se é a vontade de Deus, porque tem um propósito de Deus lá na frente. Eu olho, eu fico maravilhado com determinadas coisas. Outro dia, eu conversando com a minha irmã, ela, às vezes é difícil, né, de família, a gente ter alguma palavra de conforto, de exaltação, não que a gente queira ser exaltado, mas a minha irmã, ela falou assim: olha, eu te admiro muito, porque passar pelo que você passa e ali constantemente na obra há tantos anos, sem desfalecer e sem abandonar, eu admiro muito a sua pessoa, a sua personalidade e a honra que você dá para Deus e para a palavra do Senhor. Nós olhamos e nós parece que não tem ninguém nos olhando, nos observando, mas sempre tem alguém que lá na frente ela vai falar: graças a Deus, valeu a pena, eu tenho te observado. Outra vez eu olhei eu ia passando e tinha um rapaz que ele morava num prédio vizinho, e ele dizia assim para mim, encontrei ele umas 2 vezes, ele falou: um dia quando eu for crente, eu quero ser crente igual a você. Eu gosto da forma que você é, do testemunho que você dá, do caráter da pessoa que você é. E é necessário, às vezes parece que não, mas sempre tem olhos nos observando. Enquanto você vê o diabo se levantando, levantando calúnia contra você, inventando mentira, te perseguindo, você vê que tem Deus separando alguém para vir te confortar e te fortalecer. É desse jeito que Deus faz. E Deus, Ele cuida e zela de cada um de nós. Pode continuar na posição, servindo ao Senhor. Ele diz: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados do justo, pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele falou: Deus, Jesus, Ele padeceu por mim e por você uma vez. E é necessário que nós padeçamos, é necessário que nós soframos, é necessário que nós entendamos. E ele diz assim: mas vivificados e mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Você está morto na carne, mas você é vivo pelo Espírito hoje. Hoje você está vivo pelo Espírito. Não desanime, não perca a sua esperança, não perca a sua visão espiritual, não perca a visão do trono de Deus. Foi o Senhor que escolheu. Deixe quem falar o que quiser falar, deixe o diabo se levantar, deixe as calúnias vir, deixe o inimigo ele dizer que não é, ele falar que não tem jeito. Continue perseverando, continue dizendo: tem jeito sim, o Senhor está comigo. Tem jeito sim, o Senhor está ouvindo o meu clamor. Tem jeito sim, o Senhor tem ouvido a minha intercessão. Tem jeito sim, o Senhor tem ouvido a minha oração. Tem jeito sim, o Senhor no tempo dele vai fazer com que a promessa se cumpra na vida daqueles que eu tenho decidido clamar. Amém, igreja? Quem crê, dá glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, fique com essa palavra e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.